Como preparar a criança nas férias para a transição para o primeiro ciclo? Estamos a falar do primeiro ano. Na verdade, como sabem, começaram as férias já para alguns pais, mas há crianças, é o caso da minha filha Maria, que para o ano vai para o primeiro ano. É verdade, para o primeiro ano, primeiro ciclo. Embora ela já estivesse na mesma escolinha onde vai continuar, mas nem todos os casos são assim. Não, pois não. Portanto, vamos lá, Raquel Gamboa, em que é que nós podemos ajudar ou suavizar esta transição? Pois, a questão aqui que eu acho que se prende com muitos pais é, mesmo que seja o caso de ficar na mesma escola, é sempre um processo diferente, porque a educadora deixa de ser a que acompanhou naquela fase e passamos por uma professora que obrigatoriamente tem um programa a cumprir e objetivos diferentes. Portanto, isto aos pais... No caso é muito diferente, mas eu sei que é exceção. Porque, na verdade, a Maria está na mesma escola onde estava a Matilde também. A Matilde terminou o 4º ano. Sim. E a Maria vai ficar com a mesma professora faz que era o da ciclo, Matilde, novamente. porque a professora passa ao primeiro. Portanto, já conhece lindamente a professora. Sim, o que agiliza, ajuda um bocadinho. Não é? Sim, isto aos pais facilita imenso, nem toda a gente tem essa sorte, obviamente. Mas não é a regra, isto é a exceção. Pois, e eu acho que muitos pais têm aquela questão de: será que o meu filho vai aprender a ler? Será que vai aprender a escrever? O que é que nós podemos fazer para suavizar? Criam muitas expectativas os pais, isso. até porque não têm muita noção. A menina sabe é que apanhou com crianças. Claro que sim, e explico sempre aos pais que o processo de leitura e de escrita é um processo e, portanto, são etapas e que às vezes até a alturas parece que a criança está a andar para trás, mas na realidade não está. Depois dá ali um grande salto e é praticamente improvável que uma criança de ritmo regular saiba ler antes de fevereiro e o ano letivo inicia-se em setembro, outubro. Portanto, os pais criam muitas expectativas, portanto é muito importante. E depois há crianças com mais dificuldades, nomeadamente as com problemas de fala, porque depois vão escrever como falam. Era mesmo, isso era uma das coisas que eu queria alertar para os pais. Então, lá, nós agora calamos dos dois e alerta tudo que tira. Nós falamos muito, sabe? Não, ainda bem. Isto é a terapia da fala, queremos é isso. A nível de sinais de alerta, o que eu acho que um dos que infelizmente é muito negligenciado, quer por alguns pais, quer por alguns profissionais, quer de educação, quer de saúde, é a questão da fala. Uma criança que aos 5 anos e meio tenha questões de fala, ainda que se mantenham, já ouvi alguns médicos dizerem isto passa com a entrada para o primeiro ano, é assim, é até capaz de resolver alguma coisa, mas a verdade é que eles estão a aprender letras e associadas a certos sons que quando não dizem torna-se extremamente complicado. Eu tenho um exemplo que eu acho que é capaz de ser assim um bocadinho... Pronto, ajuda e ao mesmo tempo confunde, mas para nós conseguirmos perceber como é que estas crianças interpretam as coisas. Eu tenho tido muitos casos de crianças que não dizem o som S, então dizem chapato, chopa, o que até é engraçado e muitos pais acham piada. Olha, o meu caso eu digo com fartura. Ainda era mais massa. Eu digo massa. Sopinha de massa. Uns têm a mais, outros têm a menos, é sempre assim. Pois, às vezes é assim, mas estes trocam. E se nós pensarmos só quando eles forem aprender a letra S só por si é extremamente complicada, porque se for no início da palavra, o som é S. Se for no meio de duas vogais, já é Z. Se for no final, já é X. Porque, por exemplo, no início, sapo, no meio, casa, no final, se nós dissermos ovos, faz o som X. Se a criança diz X para tudo, é extremamente confuso. Como é que vai distinguir entre o X e o S? E depois o próprio som, a própria letra X. Exato, mais depois é com a tarde letra o CH. X. E quando não trocam o Z por G, quer dizer, isto se nós pensarmos, A isto nossa anda língua é aqui. tramada, eu nunca tinha pensado nesses termos. Mas e muitos pais não pensam, dizem, pronto, ok, até engraçado, ele diz só chapato, mas não Isso é é bem engraçado assim. aos 2 anos, aos 3 e aos 4. Mas sabe já que há não é muita tão gente engraçado. que gosta E de prolongar Eu ali. falo aqui muitas vezes nisso, porque acho que muitas vezes os pais têm culpa porque acham muita graça, infantilizam as crianças. A criança, de facto, não é um homúnculo, não é um adulto em miniatura. Desculpe. Um homúnculo. Homúnculo é um adulto em miniatura. Não é um explicar adulto em miniatura, é uma criança. Homúnculo. Mas também não Palavra pode ser do dia. infantilizado, tem que ir crescendo. Exatamente, Não é? sim, É um homúnculo. A palavra do dia... Vamos passar a arranjar- Não, quer dizer, acha que eu não vou dizer coisas mais importantes Vamos passar, ao longo do faz dia? favor, na minha condição de coordenador Depois do com o programa, livro que eu tenho aqui, não vou dizer coisas juntamente mais com a minha importantes. coordenadora Joana, vamos passar, faz favor, a arranjar
uma musiquinha para quando a Maia diz a palavra do dia. Um pelinho, não é? Palavra do dia, a palavra do dia. Hoje foi o quê? Homúnculo. Homúnculo. Amanhã outra será. Vá. Mas há pessoas que pensam que as crianças são adultos em miniatura e não são crianças. Claro que sim. Mas não podem ser abebesadas. É isso, e a questão da fala é uma das principais, pronto, e é aquela que é mais óbvia e é mais fácil de identificar. Portanto, eu peço aos pais que, em caso de dúvida, contactem sempre um terapeuta da fala. Somos muitos pelo país, cada vez mais, apenas porque é importante corrigir isto antes do primeiro ciclo, mesmo importante, porque se não sabem dizer, não vão aprender da forma correta. Ao testarem a palavra, vão escrever, vão dizer para si próprios e depois, se disserem, por exemplo, em vez não dizem um L, vão dizer é uma UA ou uma UA, como alguns dizem, é terrível, vão fazer tudo com U e com A. Mas nós também intervimos muito com questões a nível de, eu vou dizer agora uma palavra um bocadinho mais complicada, não é palavra do dia. Se for a palavra do dia, diga, já devemos ter um jingle. Não, a nível de consciência fonológica. A consciência fonológica é uma das bases para aprender a ler e a escrever. O que é isto? Isto é apenas a nossa capacidade de manipular os sons, de os discriminar, de os identificar, pronto. Ou seja, o que eu costumo dizer às crianças é de brincar com os sons. Quando isto se torna natural para a criança, é muito mais fácil a parte da leitura e da escrita. O fazer rimas, o contar as sílabas, cantar até, não é? O cantar por causa das rimas, provavelmente, isso. Porque associamos ali à questão final do... porque o rimar acaba por ter uma consciência de palavra diferente do apenas dizer palavras soltas, porque se eu quiser uma palavra que rime com fazer, eu tenho de pensar qual é o último bocadinho de fazer, qual é outra palavra que tem, como cozer, que tem um final semelhante, portanto acaba por ter uma noção muito boa de palavra. E isto é a base para aprender a ler e a escrever como deve ser. Portanto, eu peço muito aos pais para nas férias, primeiro identificarem aqui estas questões. Não só a nível de fala, por exemplo, uma criança de 5 anos, 5 anos e meio, eventualmente 6, que não se consiga explicar, também é um sinal de alerta grande. Mas, eventualmente, esses problemas já terão sido identificados na pré-primária, nas crianças que fizeram uma boa pré-primária, não é? Sim, deveriam ser. Infelizmente, nós recebemos muitos meninos que só têm questões articulatórias, por exemplo, a nível de fala, identificadas ao terceiro ano de escolaridade. Tudo isso terceiro depende. Ano de escolaridade? Okay, já com 8, 9 anos? Já com 8, 9 anos. São professores como tu foste, não é? Há professores que também... Enfim, há excelentes professores, profissionais fabulosos que eu tenho. Olha, eu tenho tido sorte de me cruzar com os profissionais de excelência. Mas como em tudo na vida, também há professores que vão deixando de andar. Não, mas a verdade é que eu, quando pegava nas crianças no primeiro ano, elas já traziam um trabalho feito, não é? Sim, sim, e eu sim. estou a colocar no pré-escolar, não é? Porque há coisas que são detectáveis aos 3, 4. Claro que não sim. é preciso ser depois o professor do primeiro ciclo a detectar, Mas nomeadamente os problemas auditivos. Sim, porque sim, muitas sim, vezes sim. isto parte também de problemas pode auditivos. partir de problemas auditivos. E os pais dizem, mas o meu filho não é surdo. No facto de não ser surdo não quer dizer que eu ouça bem. É que nós temos aqui várias questões. Tudo tem a ver, deixa-me só daqui, Sim. na experiência de 4, tudo tem a ver muito com a atenção que os pais também prestam e dedicam aos seus filhos. Os miúdos desde novos, se estiverem habituados a que os pais leiam histórias com frequência, é muito importante, sem dúvida, muitíssimo sem importante, dúvida. ler histórias com frequência, fazer a interpretação da história, não é ler uma história e saltar uma página por dar paciência para aquela. Os pais sabem todos o que é que eu estou a falar. Querem ver a criança a dormir. E que é evidente, eles à segunda vez que lembro da história já dizem há uma folha que não foi, pois foi sem querer e tal, não é? Portanto, é verdade, não é? Portanto, a questão é, os miúdos são muito atentos, eles são umas esponjas que absorvem tudo. Portanto, o hábito da leitura e até mais, se colocares, como é o nosso caso, se colocares os irmãos mais velhos a lerem para os mais novos, tens logo os dois a praticar. Os mais novos acham piada porque são os mais velhos que estão a ler. Os mais velhos estão a praticar porque estão a ler. E, portanto, tudo tem a ver com a atenção que nós dedicamos aos nossos filhos em casa. É evidente que há uma palavra ou outra solta que eles dizem com mais graça e que nós deixamos passar ali 15 dias que achamos piada aos putos a dizer aquilo. Mas é invariável, a correção é importantíssima, como a Maia dizia. Acho que chega um ponto em que chega, não é? Claro. Não usar, eu, por exemplo, nunca usei cá diminutivos de papinhas, nem xixas, nem essas porcarias todas. Não existe nada disso, não é? Nem os popós, não existe. Mas
inevitavelmente, quando eles começam a articular as palavras, há palavras que não conseguem dizer logo. Sim. Pode-se deixar passar 1 ou 2 ou 3 vezes para nos rirmos um bocado, mas depois deve-se corrigir. E não corrigir nunca, eu pelo menos, nunca corrijo de uma forma depreciativa. Claro que não. Não é? Claro Faço que não. daquilo uma Sim, brincadeira. Claro. Às vezes chamam-te Exatamente. irmão para dizer como é que se diz e tal, e ficamos ali a tentar dizer até dizer bem. Nós muitas vezes dizemos aos pais que é aquela questão do não é necessário dizer à criança estás a dizer mal, não é assim que se diz. Às vezes é só, ele disse um caracol. E nós, pronto, o caracol, nem que seja só dar um modelo já é suficiente para, eventualmente, se isto se prolongar muito tempo, podemos dizer, olha, experimenta dizer assim. Sim. Pronto, existem formas Até para não subtis. inibir a fala, porque se a Claro. criança sente que está a dizer mal e é punida por isso, Exato. inibe-se ainda mais, e não é essa a intenção. Há meninos que se fecham mesmo muito em relação Pronto, a isso. não é essa a intenção. A intenção é, de facto, corrigir de uma forma lúdica, de uma forma... pronto, e nós ainda ontem tivemos aqui o livro de um colega, do Rafael, e Sim. de outra colega que agora não me recordo o nome, tinha mais a ver com a dislexia, mas hoje em dia há uma série de exercícios lúdicos que os pais também podem Ferramentas. usar Sim. nas férias, para a criança aprender brincando, não é? Exatamente. E com centros de interesse que a motivem. E o Nuno tocou numa coisa muito importante, que é a leitura, que eu acho que infelizmente tem-se perdido ao longo dos tempos, o ler para os filhos. E não é só o ler a despachar, que era isso é uma das coisas que eu ia dizer. É extremamente importante o ler, o fazer perguntas, porque a base do primeiro ciclo é a mesma questão do interpretar os textos e saber responder às perguntas e associar... Desenvolver o raciocínio. Desenvolver raciocínio, associar conceitos. E se nós estivermos a ler uma história, e é muito fácil de, se calhar, enquanto estão a dar o banho, até podem inventar uma história. Não tem de ser necessariamente... Inventar eu adoro, porque depois faço personagens com vozes. Exatamente. Só que o problema é quando eles pedem para contar outra vez, e como é uma história inventada, nunca fica da mesma maneira. Claro. Pois. E elas sabem logo. Mas aí, por exemplo, há uma coisa que se pode fazer com as crianças. Pode ser o pai ou a mãe inventar, depois a colocar questões. Então a princesa foi onde, o que é que fez, e o que é que trouxe, e quem foi com ela. Como também vamos inventar uma história em conjunto. Isso acontece. E isso é muito bom a nível de... Até com objetos. Sim. Cada um tem um objeto Nós e tem que dar fazemos que é o sequência completa a frase. à Que história. eles completam, têm que completar e ao completarem a frase estão a lançar a pista para a próxima. Exatamente, isso também. Nossa frase. Isto é ótimo, porque isto aí vai para aquela questão toda de coerência e a nível de fala, a nível de estruturação do discurso, que vai potenciar-lhes conseguir escrever textos fantásticos eventualmente. As crianças, de uma forma geral, são o reflexo da família, não é? Sim. E quando há mais do que um irmão, eu vejo irmãos, ainda ontem falava com a Bárbara sobre o facto do meu filho Gonçalo com 17 e o Tomás com 13, nós nunca os termos visto naquelas guerras de irmãos, de chapadaria e não sei o quê. E eu acho que isso tem a ver com aquilo que tu vais incutir, e claro que tem os seus desacordos, não é? Mas vai sendo incutindo à medida que eles vão crescendo, não é? E o sentido familiar e de família e de proteção e de entreajuda que eles têm que ter entre uns com os outros. Acho que isto tem a ver com as famílias, mas também, atenção... Tem a ver também com personalidades, mas também tem a ver com É tudo famílias, mais fácil claro que sim. falar quando já tem 4 filhos. Ao primeiro, a malta anda sempre um bocado mais à toa. Nem toda a gente tem os É verdade, de qualquer das evidente, formas é preciso estar muito atento e isso podem procurar de facto uma terapia da fala sempre que perceberem que o vosso filho ou filha não está a pronunciar Hoje corretamente as apanhando um palavras. susto morto.